Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa. Seja bem-vindo à segunda parte da nossa aula sobre verbos. Neste vídeo, nós veremos as subdivisões dos tempos verbais, as vozes verbais e as formas nominais. Bem, os tempos verbais indicam o momento que o fato ou a ação ocorre. Primeiro, vejamos os tempos verbais simples e os compostos no modo indicativo. No presente, o verbo indica um hábito ou um fato. Por exemplo, ela estuda. No pretérito perfeito, o verbo indica um fato que aconteceu e terminou no passado. Ela estudou. O pretérito imperfeito expressa um hábito ou um fato que acontecia. Por exemplo, ela estudava. O pretérito mais que perfeito expressa um fato que aconteceu antes de outro no passado. Por exemplo, ela já estudara. É importante lembrar que o pretérito mais que perfeito simples é mais utilizado em contextos formais. O futuro do presente indica algo que acontecerá. Por exemplo, ela estudará. E o futuro do pretérito indica que algo aconteceria no passado se outra coisa acontecesse. Por exemplo, ela estudaria. Agora, vejamos os tempos compostos do indicativo. Os tempos compostos são chamados assim porque, como vocês podem ver, nós usamos dois verbos na sua formação. Um verbo auxiliar, ter ou haver, e um verbo principal no particípio. Bom, vamos aos compostos. O pretérito perfeito composto, ele indica que algo começou no passado e não terminou. Por exemplo, ela tem estudado. O pretérito mais que perfeito composto indica um fato que aconteceu antes de outro. Lembre-se, esse tempo verbal é mais utilizado na linguagem coloquial hoje do que o pretérito mais que perfeito simples. Por exemplo, ele, né, ou ele ou ela já tinha estudado. O futuro do presente composto indica que um fato estará terminado antes de outro no futuro. Por exemplo, ela terá terminado. E o futuro do pretérito composto indica uma ação que poderia ter acontecido depois de outra. Por exemplo, ela teria estudado. O modo subjuntivo é usado para transmitir um acontecimento hipotético, duvidoso ou que é desejado. As ações, elas são imprecisas e elas dependem de outras para acontecer. O modo subjuntivo apresenta três tempos verbais simples: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E além desses tempos verbais simples, há mais três compostos: o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito e o futuro composto. O presente do subjuntivo indica a possibilidade de um fato que pode acontecer no presente. Normalmente, nós usamos a palavra que nesse tempo verbal. Por exemplo, espero que eu volte. O pretérito imperfeito do subjuntivo indica uma ação hipotética que poderia ter acontecido no passado. Nesse tempo verbal, normalmente nós usamos a partícula se. Por exemplo, se ele tivesse. Já o futuro do subjuntivo indica uma ação hipotética que poderá acontecer no futuro.
Nesse tempo verbal, normalmente nós usamos a palavra quando. Por exemplo, quando ele vier. Vejamos agora os tempos verbais compostos. O pretérito perfeito composto indica uma ação concluída antes de outra. Por exemplo, que eu tenha estudado. O pretérito mais que perfeito composto indica um fato anterior a outro fato no passado. Por exemplo, se ela tivesse estudado. Já o futuro composto indica uma ação futura que estará terminada antes de outra ação no futuro. Por exemplo, quando você tiver terminado. As vozes do verbo indicam se o sujeito pratica a ação, recebe a ação ou pratica e recebe a ação. Existem três vozes verbais: a ativa, a passiva e a reflexiva. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação. Por exemplo, ele cortou os legumes. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação. E na voz passiva, nós podemos usar a voz passiva analítica ou a sintética. Para formarmos a voz passiva analítica, nós usamos ser, estar, ficar e o verbo principal no particípio. Por exemplo, os legumes foram cortados por ele. Já na voz passiva sintética, nós usamos o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural, seguido da partícula se. Por exemplo, cortaram-se os legumes. E a terceira voz verbal é a voz reflexiva. Ela indica que o sujeito pratica e também recebe ação. Por exemplo, ele cortou-se com a faca. Lembrando que a voz reflexiva também pode ser recíproca. E nós veremos isso adiante. Por fim, veremos de forma sucinta as formas nominais. O infinitivo, o particípio e o gerúndio são chamados de formas nominais porque nessas formas o verbo pode ser usado como substantivo, adjetivo ou advérbio. Nós também veremos isso em uma aula específica no futuro. Bom, vamos às definições. O infinitivo é o nome do verbo, ou seja, o verbo não está conjugado. Os verbos no infinitivo terminam em ar, er e ir. Por exemplo, cativar, convencer e corrigir. O particípio dá a ideia de finalização da ação e ele é utilizado em tempos compostos. Normalmente, o particípio termina em ado e ido. Por exemplo, cativado, convencido e corrigido. Já o gerúndio é a forma que indica que algo está sendo desenvolvido e o gerúndio é formado pela terminação ando, endo, indo. Para terminarmos a aula de hoje, faremos uma revisão rápida. Lembrem-se que a flexão verbal em pessoa, número, tempo, modo e voz. E que quando os verbos não estão flexionados, eles podem ser utilizados em suas formas nominais, ou seja, no infinitivo, no gerúndio e no particípio. É isso. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.